Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, o guia oficial para você falar bem em público. Guia oficial para você falar bem em público. Vou passar várias dicas, várias estratégias para você se comunicar bem, seja numa apresentação na sua faculdade, seja num projeto que você precisa apresentar, no seu trabalho, conseguir se comunicar bem de maneira geral em qualquer momento da sua vida. Então, assista escute esse podcast até o final para você pegar todas as dicas e estratégias. Antes de tudo, lembrando, tá no YouTube, já clique em gostei, lembre de deixar um comentário, compartilhar, você que ouve pelas plataformas de podcast, Spotify, compartilhe, pelo Google Podcasts, compartilhe também, lá no Apple Podcast, dê as 5 estrelas, lembra de clicar rapidinho, tá? Vai lá, 5 estrelas, coloca o que você achou do podcast, isso ajuda a entregar muito o nosso podcast nestas plataformas. E quero agradecer a todos que têm mandado uma mensagem para mim, às vezes mandam uma mensagem, às vezes me marcam alguma coisa, muito obrigado por vocês que estão acompanhando o Piscinecast. Vamos lá? Beleza? É o seguinte, o tema do nosso podcast de hoje ele foi retirado do livro TED Talks. O TED Talks, não sei se você conhece, o TED, é uma série de palestras que tem na internet, talvez você já tenha assistido alguma, são palestras curtas, é um novo formato de palestras que foi criado pelo Chris Anderson. Esse Chris Anderson é o autor do livro. Ele, na verdade, organizou várias ideias dos principais palestrantes do TED Talks. E ele trouxe aí um guia oficial para falar bem em público. E esse guia ele é bem legal, eu trouxe aqui vários pontos para a gente pensar juntos, né, de elementos que tem no livro, e ele me ajudou muito na primeira palestra que eu ministrei. A primeira palestra que eu ministrei, eu já era professor, né, mas eu falei, vou fazer uma palestra numa empresa e agora, né, precisava me preparar. Eu peguei 2 livros, o TED Talks, do Chris Anderson, que é esse que eu estou passando para você agora, e um outro que é Como Fazer Apresentações Poderosas, como Steve Jobs da Carmine Gallo, ou do Carmine Gallo. Eu não sei se é A ou O, tá? Eu vou confirmar para você depois, mas eu vou trazer esse livro também, do Como Fazer Apresentações Poderosas igual o Steve Jobs. Vou trazer aqui também, porque é muito bom. São os 2 que eu li para me preparar, porque por mais que eu seja professor, você precisa se preparar melhor para poder se comunicar bem. Hoje em dia eu acredito que eu me comunico bem, você me ouve aí, né? Você que me assiste, me ouve, talvez você goste de mim, mas a gente sempre tem um ponto a melhorar. Então é por isso que esse tipo de conteúdo é muito importante. Beleza? Tranquilo, já deixei a minha explicação. Lembrando que o link do livro, caso você queira adquirir pela Amazon, o link está embaixo, aqui no YouTube. Se você está ouvindo nos podcasts, tá na descrição do podcast, tem um link que leva para a Amazon. Você adquirindo o livro ajuda a manter aqui o nosso Piscinecast, tá? Sem custo nenhum para você. Você compra o livro pelo nosso link, ajuda a manter o nosso Piscinecast. Eu agradeço muito quando você faz isso. Muito obrigado. Vamos lá. Começando aqui, eu peguei uma primeira frase do livro e ela é muito interessante para dar um ponto inicial e eu gosto disso aqui. Olha o que ele fala. Não existe uma única maneira de dar uma palestra de alto nível. É isso, cara. Cada um tem o seu estilo, cada um tem sua fórmula, cada um tem o seu jeito. Lógico, nós vamos ver aqui alguns fundamentos interessantes que você pode pensar em incorporar, assim como eu fiz na minha palestra, né? Quando eu fui ministrar a minha primeira palestra, eu incorporei alguns elementos porque eu falei, isso aqui é legal, pode deixar bacana. Mas o que eu vejo como uma pessoa que fala em público? Né? O que eu percebo? Eu percebo que você vai ter uma parte do que é você, que você vai trabalhar, né? De como você é naturalmente. Né? O seu estilo, você vai começar, você pode pegar os fundamentos, você vai começar e você vai aprendendo. Com o tempo você vai aprendendo. Não espere fazer uma palestra ou se comunicar, seja um projeto que você vai fazer, não espere que saia 100% perfeito de cara. Entende? Se você ficar buscando essa perfeição, você nunca vai dar o primeiro passo. Eu nunca estou preparado, eu tenho medo. Cara, mete as caras. Entendeu? Eu sou muito dessa visão. Mete as caras com o que você tem. Não faça porcaria, é lógico, não estou falando para você fazer isso. Mas mete as caras, vai lá, se prepara da melhor forma possível, dá o seu melhor e fala. E fala, cara. E aí, quando você falar,
você vai começando a pegar aquilo que precisa ser mudado. Até hoje, você vê, eu faço o Piscinecast, às vezes eu me escuto e falo, caramba, eu puxei aqui, minha comunicação, a minha pronúncia de tal palavra não ficou boa, eu me engasguei nesse momento, pô, eu fiz tal coisa. Às vezes eu falo, esse que eu acabei de fazer é uma coisa que me incomoda, eu tento cortar. São coisas que você vai aprendendo à medida que você vai se comunicando em público. E hoje nós temos muitas ferramentas para ajudar nesse processo. Pô, você pode gravar você antes para saber. Entendeu? Você pode gravar você antes. Inclusive, isso é uma dica do outro livro do Steve Jobs, ele fala disso, de você fazer um ensaio. Eu não vou adiantar as coisas, só estou dando um spoiler lá do outro Cinecast que talvez eu faça. Tá bom? Talvez não, eu vou fazer. Então, primeira coisa, não existe uma única maneira, tá? Você tem seu estilo, você tem sua forma, incorpora algumas coisas legais que você vê, que é o que o pessoal fala, igual eu vou apresentar aqui alguns fundamentos, incorpora uma coisinha ou outra e faz o seu teste, cara. Você vai fazer o teste com o público. Então, um exemplo para você. Uma das palestras que eu fiz, eu colocava como eu estava falando sobre cérebro, eu colocava uma imagem de um cérebro. Imagem de um cérebro vivo mesmo. Aí o que eu percebi? Quando eu colocava a imagem do cérebro, as pessoas faziam uma cara assim, tipo de nojo, sabe assim? Eu falei, eita, caramba, eu não devia ter colocado uma imagem de cérebro. O que eu fiz? Substituir por um desenho do cérebro. Você entendeu? Eu não tinha como prever. Poderia ter previsto isso de alguma forma? Talvez, mas eu estava envolvido no meu projeto para produzir a minha apresentação, para fazer tudo aquilo. E aí você vai pegando na hora o que funciona e o que não funciona. Eu já preparei piadas. Eu falei, caramba, eu preparei um sistema de palestra, né? Era para estudantes. Eu falei, cara, eu vou fazer uma palestra que ela vai de um ponto ao outro e aí vai ter uma parte cômica. E aí eu fui e pá, dei o gancho. Tá, ninguém falou nada. Eu falei, caramba, passou, né? Aí eu fiz uma gracinha ali no momento, o pessoal riu, mas o que eu tinha preparado não funcionou. Você entendeu? Eu tinha preparado, não funcionou. E aí eu aprendi, eu falei, poxa, não que eu desisti de aplicar aquela técnica, porque da outra vez funcionou, porque eu fiz de novo, funcionou. Eu só falei, poxa, eu devia ter preparado melhor, o que faltou na minha comunicação? É isso que você tem que fazer, beleza? Já deixando claro para você, porque você já tem o seu estilo de apresentação, encontre o seu estilo. Eu sou a favor disso, de encontrar seu estilo. Eu tenho meu estilo de falar, eu falo cara, eu falo pô, mano não, né? Eu falo meu, eu falo aqui com você, entendeu? Eu poderia ser mais formal, como eu era no começo. Se você pegar os meus vídeos, o meu primeiro vídeo no YouTube, eu acho que foi um teste muito bom, eu falo assim, olá estudante, olá, eu até imposto a minha voz, né? Olá estudante, olá, eu falo desse jeito, e aí soa meio robótico. O vídeo ficou legal, o pessoal gostou muito na época. Poxa, eu gostei muito desse conteúdo e tal. Só que não era eu. Eu tava num formato ali, quadrado e tal. Até os primeiros vídeos meus, eles são muito travados. Eu ainda tô num processo de melhorar a minha comunicação. Quero atingir um nível melhor da minha comunicação. Quero me comunicar melhor com você. E é isso que você vai fazendo. Então, é uma mentalidade importante que você tem que cultivar. Uma mentalidade de crescimento. Falamos disso no podcast de Mindset. Vale a pena você ouvir. Você tem que ter esse Mindset de crescimento, tá? Ouça lá depois Piscinecast, o Mindset. Dá uma olhada lá que você vai escute que você vai gostar bastante. Então vamos lá. Ele coloca aqui, ó. Mesmo que existisse uma fórmula infalível em determinado momento, ela não seria infalível por muito tempo. Isso porque parte vital do êxito de uma palestra de alto nível é o seu ar de novidade. Somos humanos. As pessoas querem coisas novas, entendeu? As pessoas querem coisas novas. E você tem que se comunicar de uma forma diferente. Você não pode ser o mesmo cara sempre, entendeu? Na sua forma de... Você não vai usar o mesmo exemplo lá. Se eu chegasse aqui pra você e falasse, olha... não sei o que, vocês viram ontem na televisão... Cara, quase ninguém assiste televisão hoje em dia, você entende? Os exemplos que você passa, a maneira como você se comunica, tudo isso muda e as pessoas buscam isso de alguma forma ou outra. Os elementos, as ferramentas de uma boa apresentação também modificam. Então assim, você vai encontrar, por exemplo, eu encontrei um caminho. Eu tenho um meu sisteminha de me comunicar com você. Você vê, aqui o Piscinecast ele tem uma sequência.
mas eu procuro sempre estar adaptando isso também, para não ficar uma forma engessada e para que você não fique assim sempre, ai, nossa, né? Não, já foi, se o professor Piscine já foi, já não é uma, já não curto mais seguir, já não é mais o que eu quero. Entendeu? Então eu tô sempre, mesmo que aos poucos incorporando uma coisinha ou outra, tentando trazer essa novidade para você na minha maneira de comunicar. Beleza? Então, essa introdução rápida para você entender que não existe essa fórmula mágica, você vai encontrar, e que você tem a sua. Cada um tem a sua forma, a sua maneira. Mas aí existem os fundamentos, que são legais de você entender. Beleza? Então vamos lá. Os fundamentos para falar bem em público. Ele escreve aqui, o Chris Anderson, não se trata só da situação momentânea, mas da nossa reputação em longo prazo. A maneira como os outros nos veem tem enorme importância. Somos criaturas essencialmente sociais. Então, isso é muito importante para você pensar. Quando você se comunica, você se coloca à frente de todos. Eu estou falando isso aqui para você não ficar ansioso, tá? Se você tem ansiedade na hora de apresentar, nervoso, não fica nervoso. Mas saiba assim, que você está ali na frente e você tem uma responsabilidade na hora que você passa. Olha, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu não pensava muito nisso, vou ser sincero. Eu comecei por começar, fui lá e fui falando. Hoje, e mesmo como professor, né? Hoje eu tenho uma consciência muito grande das coisas que eu falo, né? É lógico, sempre pensando... Olha, isso aqui, qual que é o sentido? Se vocês repararem, se você que me ouve reparar bem, quando eu falo, às vezes eu fico justificando algumas coisas. Para quê? Para que as pessoas pensem de maneira clara e encontrem um fio da meada da maneira como eu estou colocando. Para não distorcer ou deturpar alguma informação que eu estou colocando aqui. Ou mesmo entender errado. Pô, o professor Piscine falou para eu fazer isso. Eu falei, pô, mas não falei para você fazer isso. Entende? Então tem que deixar tudo muito claro. E você tem que fazer isso na sua apresentação também. Ok? Seguindo aqui ele fala, olha, seu objetivo não é ser um Winston Churchill ou um Nelson Mandela. É ser você. Se você é cientista, seja cientista. Não tente ser um militante. Se é artista, seja artista. Não tente ser um acadêmico. Se é um sujeito comum, não queira simular um impressionante estilo intelectual. Seja esse sujeito comum. Cara, isso aqui é legal demais. Esse é o ponto. Qual que é o seu estilo? Ah, professor, eu sei que tem gente que vai falar isso aqui, mas o meu estilo as pessoas não gostam muito. Cara, eu acredito que sempre tem um público. Eu acredito que sempre tem um público. Às vezes a sua maneira de comunicar é uma maneira mais jovial. Você vai atingir mais os jovens. Às vezes a sua maneira de comunicar é uma maneira mais sênior. Eu vou usar a palavra sênior, tá? É uma forma de se comunicar mais com o pessoal mais velho e tal. Às vezes a sua maneira de se comunicar é uma maneira bem infantil, bem lúdica, que vai envolver crianças. Mas você tem... Às vezes, isso você pode até ampliar. Às vezes, mulher se comunica, às vezes, melhor com mulheres. Às vezes, estou falando que é uma regra, tá? Às vezes você se comunica melhor com gírias, com o pessoal da quebrada. Você entende? É o seu estilo. E você tem que encontrar o seu estilo e o seu público também. Isso é legal você ter. Eu não gostar do que você fala, às vezes você chega, talvez você fale assim, não, professor, olha essa minha apresentação. Cara, eu não gostei. Eu posso falar pra você. Mas sou eu. E talvez eu não seja o público que você vai falar. Entendeu? Beleza? Eu tô falando aqui de uma forma muito para quem vai se comunicar de maneira ampla no público, mas vamos agora também ter um outro ponto, tá? Um outro ponto aqui. O Chris Anderson está falando também de maneira geral. Mas, por exemplo, eu faço apresentações, eu tô numa pós, né, no meu mestrado aqui na Federal. Então, assim, a minha comunicação ali, ela tem que ser uma comunicação acadêmica. Eu uso termos acadêmicos, eu tenho que me portar de uma maneira diferenciada. Agora, veja só, eu estou me adaptando ao público, entendeu? Por quê? Porque ali existe uma série de regras. Não adianta eu chegar, talvez até poderia, né? Mas não vem ao caso aqui, né? Eu poderia chegar lá e falar, pô, mano, é isso aí mesmo, não sei o que, tal. Poderia, não tem problema nenhum. Mas imagina que eu fizesse isso e aí minha orientadora falasse, olha, Leandro, não é legal você se comunicar assim e tal. E beleza, entendeu? Eu vou me comunicar da maneira que o ambiente precisa ter a comunicação ali.
Ah, professor, eu não concordo. Pessoal, eu não vou entrar em méritos aqui se isso é verdade, se isso aqui tem que ser verdade, se você tem que lutar pelas coisas. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero que você entenda o seguinte: existem públicos e existem formas de você ser você e existem momentos que você tem que se adaptar ao momento. Em trabalhos acadêmicos, eu me porto como um aluno acadêmico. Quando eu falo com você aqui no Psinecast, é o meu ambiente. Eu estou me comunicando do jeito que eu gosto e espero que você goste também. Se eu vou lá, vou lá fazer uma palestra numa igreja, eu vou me comportar de uma forma que faça uma palestra numa igreja. Você entendeu? Você tem que ter essa visão muito claro para poder atingir o seu objetivo. O que adianta você ser tão disruptivo que ninguém entende o que você fala? Eu acredito que um bom objetivo de um bom comunicador é que as pessoas entendam o que ele está falando. Que a mensagem que você está passando chegue até as pessoas e as pessoas compreendam. E é importante você ter clareza no momento que você está falando, onde você está falando, para quem você está falando. Vamos lá. Então, olha lá. A obrigação número 1 de um palestrante é reconstruir na mente de seus ouvintes algo que lhe importa. Cara, isso aqui é uma sacada muito boa. Reconstruir na mente dos seus ouvintes algo que lhe importa. Olha só, eu estou falando para vocês de como falar bem em público. Eu estou tentando construir isso na mente de você. Na mente de vocês. Mais um erro aqui. Vamos aproveitar que eu estou desconstruindo aqui, né? Eu falo vocês algumas vezes, mas eu quero falar você que está me ouvindo. Eu não quero falar no plural. Então, olha só. Eu estou tentando construir uma ideia daquilo que eu acredito como verdade, como algo bom, na sua mente também. E para isso eu tenho que fazer uma série de passos, que são os passos que eu estou dando aqui para construir isso. Né? Então, olha só. Seguindo aqui, ele fala, ó, estilo sem conteúdo é horrível. Você sabe? Tem gente que é maravilhoso, né? Assim, fala bem, mas não fala nada. Se comunica bem, boas piadas, tem engajamento, tem aquela coisa toda, mas não tem conteúdo. E ele fala, estilo sem conteúdo é horrível. Não tenta enfeitar demais. Procura também aquilo que você vai falar. Cara, tem gente, pra você ter uma ideia, olha só. Tem gente que você fala assim. Hoje em dia eu sou muito assim. Na TV, na televisão. Eu assisto a televisão, tá? Ainda assisto a televisão. Tem documentários que eu não assisto. Eu não assisto por quê? Porque eu vejo que é esteticamente bom demais, mas o conteúdo é raso. Enquanto tem uns documentários antigos que o estilo não é tão legal. O cara ele fala desse jeito, assim, vai falando e desse no tom, que não há alteração no tom, ele conversa com você o tempo inteiro assim. Para muitas pessoas isso dá sono, mas o conteúdo é fundamental para mim, hoje em dia, entendeu? E eu acho que conteúdo é o mais importante. O que você vai falar é o mais importante. Talvez você não seja o mestre da comunicação, eu também não sou o mestre da comunicação, mas eu acredito muito no conteúdo que eu passo aqui. Seja aqui no Psinecast, seja no Professor Piscine. E eu estou falando isso sem ser pretencioso. Eu acredito muito, eu pesquiso, eu falo algo que eu quero que ajude as pessoas de alguma forma, que ajude você de alguma forma. E isso para mim é o mais importante. Por isso que eu trago esse conteúdo aqui. É lógico, posso melhorar no meu estilo de alguma forma ou de outra. É sempre procurando melhorar no estilo, mas o principal para mim está dentro do conteúdo. E o Chris Anderson coloca isso no livro. Vamos lá. O princípio fundamental é lembrar que o palestrante deve fazer uma doação aos seus ouvintes e não tirar algo deles. Olha a responsabilidade de quando você fala em público, quando você conversa com alguém. Até numa conversa com seus amigos. Entendeu? O que você está dando para eles? O que você está oferecendo para o seu público, para os seus alunos, para as pessoas que você está falando? Cara, tem gente que está aqui me ouvindo no Psinecast. É 30 minutos a média do Psinecast. Poxa, eu não vou tirar 30 minutos da sua vida, eu faço o possível para que não aconteça isso. Eu sou muito preocupado em trazer para você um conteúdo para que você fale, professor Piscine. Né? Quem comenta, assim, professor Piscine, olha, 30 minutos que foi legal, curti. A gente passou juntos aqui, ouvi você e me ajudou, eu curti. Ótimo, né? Ótimo, excelente, é isso que eu quero. Eu não quero que você perca tempo da sua vida, que é a coisa mais valiosa que você tem. E é importante para mim, quando vou construir uma comunicação, seja o que for,
Você está pegando aqui no Psinecast, eu estou conversando com você, passando as dicas, falando um pouco de como eu faço e dando toda essa ideia para que você repense também em você se comunicando com as outras pessoas. Certo? Então nós temos esses fundamentos, tá? Os fundamentos que são o seguinte: tem que ter conteúdo, você tem que reconstruir na mente das pessoas aquilo que é importante para você. Você tem que ser você mesmo, não tenta ser outra pessoa, não tenta se encaixar, dependendo do ambiente que você tá, ok? E lembrar que você faz uma doação, você não está retirando nada de ninguém. Agora vamos para as dicas práticas para falar bem em público. Primeira coisa, olha só. Então, como definir sua linha mestra? Porque no livro ele fala em linha mestra, vale a pena você ler o livro, tá? O primeiro passo é saber o máximo possível sobre a plateia. Quem são as pessoas? Quanto tempo eu tenho? Você tem que ter claro. Olha, vou dar um exemplo para você. Olha, Psinecast. Agora eu estou em 20 minutos. Eu tenho 30 minutos para fazer isso aqui. Eu tenho que pensar quem que é você que está me ouvindo. Qual que é o estilo, mais ou menos. Eu tenho 30 minutos para falar isso. E eu estou condensando ali o meu conteúdo para você dentro dessa linha de tempo. Então a sua linha mestra ela vai estar dentro disso. Quem são as pessoas que você fala e quanto tempo você possui. Você tem que ter isso claro para você preparar a sua apresentação e o seu conteúdo. Muita gente vai falar o seguinte: mas eu não sei quanto tempo vai demorar o que eu falo. Você vai aprender. Tá? No começo você faz uma apresentação de 2 horas e você fala: caramba, eu só tenho meia hora e não deu para fazer nada. E você vai aprendendo com isso. Você vai aprendendo. Você vai começando a descobrir o seu tempo, como que você se porta, até que você encaixe. Cara, vai ter um momento que é mágico, é automático, você sabe o conteúdo que encaixa no tempo que você vai falar. E isso é muito interessante. Vamos lá. O jeito errado de condensar sua palestra é incluir todos os fatos que você acha que precisa dizer e depois reduzir o tempo dedicado a cada um. Então assim, olha, eu tenho tudo isso aqui para falar. Aí eu vou, então eu vou condensar nos meus 30 minutos. Eu estou dando um exemplo de 30 minutos, mas o tempo pode variar de pessoa para pessoa. Eu vou condensar dentro dos meus 30 minutos aqui e vou falar rapidão. Não, cara, é frenético. É frenético, entendeu? Você não deixa o seu conteúdo frenético. Fala pouca coisa, mas fala boa coisa. Fala o essencial, entendeu? Olha só o que ele coloca aqui. Mostrar por que o tema é importante. Que pergunta você está tentando responder? Que problema você está tentando solucionar? Que experiência você pretende compartilhar? Embasar cada argumento com exemplos reais, histórias ou fatos. Isso aqui é um elemento importante. Usar exemplos. Eu estou falando aqui do meu exemplo, da minha vida, para você. Para poder ilustrar aquilo que está acontecendo comigo. E para você ficar mais claro, porque tem uma história, para você entender o que eu estou passando. E olha só, veja aqui, por exemplo, qual que é o problema que eu estou tentando solucionar agora aqui no Psinecast? Como que você pode falar bem em público de acordo com a minha experiência e com as minhas pesquisas? Isso você tem que ter claro também quando você vai fazer uma apresentação em público, quando você vai conversar com alguém, quando você vai apresentar um projeto. Então essa pergunta tem que estar. Qual que é a pergunta que você está tentando responder? Que problema está tentando solucionar? Que experiência você pretende compartilhar? Tenha isso claro. Beleza? Então, aqui tem algumas dicas práticas que eu passei. Agora vai para a estrutura básica que ele coloca no livro, tá? E mais uma vez, vale a pena a leitura do livro. Você está pegando algumas ideias aqui que eu estou passando para você. Talvez você está no trânsito, você está aí na sua casa, fazendo algum afazer da casa. Você está pegando ideias, mas vale a pena a leitura depois, fazer um estudo e preparar a sua apresentação. Então, a estrutura básica: introdução, apresentação do que será exposto, contexto, por que isso é relevante, tá? Isso é legal, eu trabalho muito em palestra com isso. Então, por que isso é importante você saber? Né? Conceitos principais, é isso, implicações práticas. Ou seja, como que você coloca em prática isso aqui? E no final, conclusão. Conclusão. Essa é a estrutura básica. Eu gosto muito dessa estrutura, tá? Então, por exemplo, como falar em público? Apresentação. Olá, pessoal, aqui é o professor Psine, vou falar como falar bem em público. Por que isso é importante? Eu poderia usar isso aqui, só que eu não uso isso. Porque aqui eu estou no podcast, eu já pulo. Mas eu poderia colocar:
Por que falar bem em público é tão importante hoje em dia? Você sabia que as pessoas que falam bem em público, elas têm mais chance de ter um melhor emprego? Lógico, eu estou inventando isso da minha cabeça, mas você vai buscar dados reais. Isso é só um exemplo, você está entendendo? Eu estou mostrando para você por que esse tema é relevante, por que você deve falar bem em público. Depois eu dou os conceitos, igual eu dei aqui. Qual que é a estrutura básica, qual que é o papel do palestrante, e depois dica prática. Como que você vai fazer? Olha, você faz isso aqui. Qual que é a sua linha mestra? Qual que é o jeito errado? Não faça isso. Qual que é a estrutura básica igual eu estou passando aqui? Entendeu? Então, assim, desse jeito você tem uma estrutura boa para se comunicar bem e rápido. E essa estrutura é muito legal que ela funciona em qualquer parte. Qualquer tipo de palestra, cara. É uma estruturinha muito legal que dá para você aplicar e colocar do seu jeito. Aqui tem umas dicas finais que ele coloca que é o seguinte, olha, faça contato visual desde o começo. Eu tô aqui no vídeo, eu olho para minha câmera. Eu tô olhando para você se você tá vendo isso no YouTube. Se você tá ouvindo, você tá ouvindo a minha voz, lógico. Mas na palestra, tenta fazer contato visual com as pessoas. É muito importante. Eu faço contato visual, mas é muito comum eu virar, às vezes, para baixo ou para cima, porque é uma coisa que eu tenho de pensar. Hoje em dia, eu já encaro isso naturalmente. Eu não fico mais... Antes eu era um robô, assim, sabe? Ficava com o olho estatalado. Oi, olá, você, tudo bem? Ficava com aquele olho desse tamanhão. Hoje não, tá? Hoje eu tô mais tranquilo. Outra dica que ele dá é o seguinte, olha. Faça a plateia rir, mas não se contorcer de rir. Você não é comediante. Um elemento de... que a pessoa ria um pouco, que ela se divirta, é sempre importante. Cara, mas se você não tem isso, não precisa, tá? Se você não tem isso, não precisa. Não é uma coisa assim fundamental, tá? É um elemento que você pode incluir ou não. Às vezes você é uma pessoa mais séria, você gosta de ser um cara mais motivacional, não tanto para as pessoas rirem. É um elementinho que se você quiser incluir, uma piadinha, uma coisinha ou outra, você pode fazer um teste. Ele coloca aqui, o humor é uma arte e nem todo mundo a domina. O humor ineficaz é pior do que a falta de humor. Então é melhor você ficar na sua, se você não é um bom cara para fazer humor, fica na sua, do que você fazer uma coisa que não vai dar certo. Lembra do que eu falei na minha apresentação? Fiz uma preparação maravilhosa, falei, cara, aqui vai dar chave, vai todo mundo morrer de rir. Nossa, cara, parecendo aquele negócio de desenho animado com um grilinho, sabe? Sorte que eu dei um jeito para poder resolver o problema. É muito melhor. Se você quiser fazer o teste, nesse caso meu aí, eu fiz o teste, não deu certo, depois eu adaptei e consegui. Mas vai de cada um. Você tem que ver qual que é o seu estilo. Se você já não é uma pessoa que naturalmente faz piada, que naturalmente quer ser um pouco mais engraçado, cara, não tenta ser assim o que você não é. É que aqui é muito difícil falar não tente ser o que você não é, porque você também pode experimentar. Faz o teste, faz ver se aquilo funciona para você ou não. Para mim, elemento de humor é sempre importante. Eu gosto de incluir, tento incluir algumas vezes. Não sei se você ri em algum dos Piscinecasts que eu passo aqui. Mas eu sempre tento incluir porque isso é meu. Eu sempre fiz brincadeira desde criança. Eu não sou humorista, não faço piada, não faço stand-up. Mas eu sou um cara que faço uma gracinha ou outra ali para poder ter um maior envolvimento de quem está ouvindo, de quem está participando aqui do nosso Piscinecast ou do Professor Piscine, do canal do Professor Piscine. Beleza? O que você achou das dicas e das estratégias para falar bem em público? Te ajudou de alguma forma? Esses 30 minutos aqui que você passou comigo foram bons? Isso é o mais importante para mim, tá? Que você passe um tempo aqui comigo, que você aprenda algo novo, que você consiga vencer a si mesmo, para que você tenha mais resultados na sua vida, porque esse é o grande objetivo aqui do Piscinecast. O que você vai fazer agora? Se você está no YouTube, deixe um comentário. Se você está nos aplicativos de podcast, o pedido que eu faço para você é compartilhe. Manda só para um amigo, uma amiga. Cara, você já vai ajudar demais o Piscinecast. Convida ele para seguir, para assinar o feed lá. Para assinar no Spotify, no Apple Podcasts. No Apple, se você puder deixar 5 estrelas e colocar um comentário, ajuda demais. Você não sabe o quanto você vai ajudar esse podcast a chegar a mais pessoas. Lembrando que o Piscinecast ele vem com o suporte do Método 5, que é o meu curso para quem estuda para provas, concursos ou faculdade. Você quer estudar melhor
na sua prova, para o seu concurso aí, para sua faculdade, para sua OAB, seja o que for, eu falo lá sobre os meus 5 passos. São 5 módulos práticos e rápidos, não é um curso enrolado, é prático. Tem várias atividades, várias ferramentas para você baixar que vão ajudar você a estudar melhor, a dominar o conteúdo para ter sucesso na sua prova. Recomendo que você conheça, o link está na descrição no YouTube, o link está na descrição desse podcast, ou você acessa método5.com, 5 número, método5.com. É isso, agradeço mais uma vez, nos vemos numa próxima semana, um abraço e até mais.